Mais uma vez, meu nome é Bruno Araújo aqui, sou professor de legislação extravagante e vou trabalhar com vocês agora questões relacionadas aqui à lei dos crimes hediondos, né? Lei dos crimes hediondos, nós vamos trabalhar aqui justamente estes crimes aqui em pauta, né? Questão de número um. O que é que diz a questão de número um? Diz que Catarina é promotora de justiça e foi instada a se manifestar sobre a progressão de regime de João, condenado em altíssima periculosidade, atualmente em cumprimento de pena pela prática de determinado crime hediondo. Nesse cenário, considerando as disposições da lei de crimes hediondos, é correto afirmar que João está cumprindo pena por. Então, se João está cumprindo pena por crime hediondo, obrigatoriamente eu tenho que ter aqui na resposta um crime hediondo. Corrupção passiva, não existe hipótese de ser hediondo, então já está falso. Lesão corporal dolosa de natureza leve também já está falso. Roubo circunstanciado de veículo automotor que foi transportado para o exterior, também não. O roubo ele pode ser hediondo em três formas: restrição da liberdade da vítima, morte ou latrocínio, ou quando praticado por com arma de fogo, né? Incêndio circunstanciado por envolver edifício público, falso, gabarito, letra E. Furto qualificado pelo emprego de explosivos, né? Então, furto, ele é qualificado quando praticado por emprego de explosivos, ele cria um crime hediondo, gabarito, letra E de eco. Questão de número 2. Os crimes hediondos e equiparados estão listados na Constituição Federal. Não dispõe do legislador ordinário de liberdade para ampliar tal rol. Falso. Os crimes não estão listados na Constituição Federal. A gente falou, de acordo com o critério legal, eles são listados na Lei 8.072 de 90. O prazo para a prisão temporária para os crimes hediondos e equiparados é de 30 dias, não sendo admitida prorrogação, porque este já é ampliado em relação ao regramento da Lei 7.960, né? Falso. Na verdade, ele é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, tá, pessoal? Se a associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos for desmantelada em razão de informações fornecidas por participante associado ao grupo criminoso, receberá perdão judicial. Não tem essa disposição lá na lei no Código Penal sobre associação criminosa. Continuando a questão 2. O rol de crimes hediondos inclui o roubo qualificado por lesão corporal grave, porém não abrange o homicídio simples, salvo se praticado em atividade de grupo de extermínio, né? O gabarito aqui é letra D de Delta, né? De fato, ó, inclui o roubo qualificado por lesão de natureza grave, porém não abrange o homicídio simples, salvo se esse simples for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Gabarito, letra D de Delta. Beleza? Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, liberdade provisória, não. Liberdade provisória é possível, inclusive, nos crimes hediondos. Beleza? Questão de número 3. Antônio, policial civil, está atuando em complexa investigação. Em razão dos reflexos práticos para o deslinde do procedimento investigatório, Antônio resolveu analisar a legislação que trata os crimes hediondos, cotejando com os delitos que teriam sido praticados pelo investigado. De acordo com a análise assertiva a seguir, né? Lesão corporal de natureza grave, tal e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Analise aquelas que indicam crimes hediondos. Vamos lá. Lesão corporal de natureza dolosa, grave, em razão do perigo de vida, falso. Grave não está entre as hipóteses de crime hediondo. Roubo circunstância pelo emprego de arma branca? Não, não é hediondo. Posse legal de arma de fogo de uso proibido? Posse legal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Então, gabarito letra C de Thiago. Apenas o item C é considerado aqui como crime hediondo, beleza? Questão de número 4. Qual dos crimes abaixo não é considerado crime hediondo pela legislação brasileira? Lesão corporal dolosa gravíssima, prevista no 129, parágrafo 2º, né? Quando praticada contra a guarda municipal em decorrência da função, sim, aqui é considerada hediondo. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, não, aqui ela se tornou restrito. Portanto, gabarito letra B. Não é considerado como hediondo pela legislação brasileira. Questão de número 5. João atua como advogado, né? E está em processos que versam sobre os seguintes delitos: furto qualificado pelo emprego explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Aqui, ó, é hediondo. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. É hediondo. Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não é hediondo. Estupro simples. É hediondo. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei de Crimes Hediondos,
É correto afirmar que são hediondos quais crimes? 1, 2, 3 e 4? Não. 1, 2 e 3? Não. 1, 2 e 4? Sim. Gabarito. Letra C de Charlie. Beleza? Questão de número 6. Assinale a alternativa correta que contém o crime considerado hediondo. Vamos lá. Roubo simples? Não. Homicídio culposo? Não. Furto qualificado? Depende. Se foi qualificado pelo emprego explosivo, sim. Se foi outra qualificadora, não. Estupro? Sim. Gabarito, letra A. Não existe estupro que não seja hediondo. Beleza? Questão de número 7. São considerados hediondos os seguintes crimes, né? Consumados ou tentados. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, né? Aqui 5. Estupro de vulnerável? Sim. Epidemia com resultado de morte? Sim. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente? Sim. Todos aqui são considerados, né, crimes hediondos ou equiparados. Beleza? 8. São crimes hediondos, dentre outros, os seguintes: epidemia com resultado de morte e corrupção ativa? Não, corrupção ativa não é. Extorsão mediante sequestro e lesão corporal dolosa de natureza gravíssima? Extorsão mediante sequestro e lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Pessoal, tá faltando aqui o final, né? Tá faltando o final. Tem que ser praticado ou independência da instituição de ensino ou artigo contra 142. Ó, artigo, vamos botar aqui direitinho, né? Tá faltando aqui que seja, ó, artigo 142, 144 ou 131 ou 132. Vou procurar outro. Se não acharmos outro gabarito, é letra B. Mas vamos observar, né? Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Gabarito, letra C. Letra B, pessoal, tá errada porque na lesão corporal de natureza gravíssima, eu preciso que essa lesão corporal seja praticada ou em dependência de instituição de ensino ou contra agentes do 142, 144, 131, 132 ou em decorrência da função deles, certo? Então, por isso que a letra B tá errada. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum e associação criminosa? Falso. Genocídio, homicídio simples não. Então, gabarito, de fato, é a letra C de Charlie. 9. A lei de crimes hediondos assinala a alternativa correta que contém um crime considerado hediondo. Vamos ver, né? Difamação? Não. Roubo simples? Não. Homicídio culposo? Não. Furto qualificado? Somente se tiver especificado, né? Com emprego, ó, com emprego de explosivos, beleza? Estupro, nosso gabarito, letra A de alfa. Questão de número 10. João é um policial penal. Tomou conhecimento de que Caio, condenado pela prática de um crime hediondo, deu entrada para cumprir pena na unidade prisional onde está trabalhando. Nesse cenário, considerando as disposições da lei de número 8.072 de 90, é correto afirmar que Caio foi condenado pelo crime de... Vamos lá. Prevaricação é considerado crime hediondo? Não. Prevaricação não é considerado crime hediondo. Então, falsa letra E. Falsidade ideológica é crime hediondo? Não é crime hediondo. Apropriação indébita é crime hediondo? Não é crime hediondo. Constrangimento ilegal é crime hediondo? Não é crime hediondo. Roubo qualificado pelo resultado morte é crime hediondo. É também chamado de latrocínio. Beleza? Questão de número 11. O crime hediondo é inafiançável e insuscetível de graça, anistia, indulto, fiança e liberdade provisória. Pessoal, aqui, apesar da questão estar dizendo isso, está errado. Beleza? Não é insuscetível de liberdade provisória. É porque a lei, na sua forma antiga, ele vedava também liberdade provisória, mas foi considerado inconstitucional e o próprio Congresso retirou, né? Revogou a norma lá que dizia que seria insuscetível de liberdade provisória. Então é falso falar que a liberdade provisória não será cabível aqui. Beleza? Considerando o que dispõe a lei de crimes hediondos, é correto afirmar que, por se tratar de um dos crimes mais repudiados por todas as sociedades, o homicídio, seja ele simples ou qualificado, é considerado hediondo. Falso.
Homicídio simples, por si só, não é considerado hediondo. Para que o homicídio simples seja considerado hediondo, ele precisa ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Estelionato, mediante fraude, devidamente consumado, induzimento ao suicídio, mesmo que tentado, são crimes hediondos. Falso. Estelionato, pessoal, já começa por aqui, ó. Não é crime hediondo. Não importa a forma com que o estelionato foi praticado, não será considerado crime hediondo. Beleza? Por se tratar de um dos crimes mais repudiados por todas as sociedades. Tá, repetiu, né? Letra A e C. Não. Homicídio simples não é considerado crime hediondo. O homicídio tentado, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, é considerado hediondo? Sim. Pessoal, para que um crime seja considerado hediondo, eu preciso que necessariamente esse crime esteja no rol de crimes hediondos. Então não importa se ele foi consumado ou tentado. O cara queria cometer o mesmo crime. Lembre que o crime tentado é quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, ele queria praticar aquele crime grave, aquele crime que tem uma reprimenda maior pelo legislador brasileiro. Então ele queria. Ele não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, nesse caso, considera-se hediondo da mesma forma, seja ele tentado ou consumado. Lesões corporais culposas podem ser consideradas como crimes hediondos? Não, jamais. Beleza? Questão 11, gabarito, letra D de delta. Questão de número 12. Quanto à lei dos crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Os crimes de estupro e de estupro de vulnerável são considerados hediondos somente quando qualificados pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte? Jamais, pessoal, né? Qualquer tipo de estupro será considerado hediondo. Seja ele simples, seja ele qualificado, seja ele vulnerável, seja ele majorado. Todos eles serão considerados hediondos. O crime de roubo somente pode ser considerado hediondo quando resultar em morte. Não. Pode ser com restrição da liberdade da vítima, pode ser quando praticado por arma de fogo, pode ser quando resulta em lesão corporal morte, ou lesão corporal grave, ou quando resultar em morte, que é o latrocínio. Os crimes previstos não podem ser considerados, né, aqui no Código Penal Militar, não podem ser considerados hediondos nos termos da lei de crimes hediondos, mesmo se apresentarem identidade com os crimes previstos no artigo 1º dessa lei. Falso. Eles podem. Então, ó, o não aqui tornou a alternativa C errada. Alternativa D. Os crimes de furto, o crime, melhor dizendo aqui, de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, encontra-se atualmente previsto como crime hediondo. Gabarito letra D de delta. Ó, crime de furto, lembre-se, só existe uma modalidade que o torna qualificado, que é quando este crime de furto for praticado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins e terrorismo são suscetíveis de fiança, mas podem ser objeto de anistia graças a indulto. Falso. Não pode, né? Não podem ser objeto de anistia, graça e indulto. Beleza? Questão de número 13. Acerca dos crimes hediondos, analise as disposições a seguir. Somente os crimes consumados definidos em lei, olha só, somente os crimes consumados definidos em lei são considerados hediondos, descabendo o magistrado estender o rol legal? Não. De fato, descabe ao magistrado estender o rol legal. Mas, contudo, todavia, entretanto, não é só os consumados. Mas os crimes, ó, têm... Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, suspensão condicional da pena, livramento condicional. O erro é o final. Se tivesse só a primeira linha aqui, estaria correto. Em caso de condenação, o juiz decidirá, fundamentalmente, se o réu poderá apelar em liberdade. Verdadeiro. Só temos um item correto. Gabarito. D de delta. Questão de número 14, quase chegando aqui ao fim. De acordo com a lei 8.072 de 90,
Os crimes de latrocínio, que é o roubo com resultado morte, né? Não diga roubo seguido de morte, porque seria pressupor que a morte sempre seria em seguida, após o roubo, né? Então, latrocínio é roubo com resultado morte. Extorsão qualificada pela morte e extorsão mediante sequestro são considerados hediondos, não sendo passíveis de fiança ou liberdade provisória. Onde é que está o erro? No final. A liberdade provisória, ela foi revogada da legislação, né? Ela foi vetada da legislação. Então, hoje, é possível que alguém responda por crime hediondo e, respondendo por crime hediondo, ele tem a chamada liberdade provisória. Beleza? Questão de número 15, para finalizarmos aqui nossas questões sobre os crimes hediondos. Sávio é um delegado de polícia e relata no inquérito policial que tem por objeto a prática, em novembro de 2023, de um crime hediondo praticado por Fabiano. A autoridade policial aproveita a oportunidade para ler nas nuances a legislação de regência, atualizando-se sobre a temática. Em observância às disposições da Lei de Crimes Hediondos, né, Fabiano praticou o crime dele. Então, a questão, ela enrola, mas o que é que ela quer saber de você? Ela quer saber qual dos crimes apresentados por ela é um crime hediondo. E como é que você vai saber? Basta que você saiba, que você tenha o conhecimento sobre o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que lá está listado todos os crimes hediondos, todos eles, porque como nós seguimos o critério legal, só poderá ser considerado como hediondo aquele crime que expressamente está previsto na Lei de Crimes Hediondos. Caso o legislador queira aplicar os efeitos dos crimes hediondos, ele pode equiparar, sem alterar a lei, que é o que ocorre com tráfico, tortura e terrorismo, né? Previstos lá na nossa CF. Então, vamos ver. Tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade privilegiada. Grave uma coisa, pessoal. Ó. Privilégio e hediondo são coisas, né, distintas. Totalmente distintas, melhor dizendo. É quase como o contrário de um para outro. Quando eu falo que um crime ele foi na sua modalidade privilegiada, significa dizer que pelas circunstâncias do fato, esse indivíduo ali tem uma redução da sua pena. Por quê? Porque ele foi na modalidade privilegiada. É o que acontece, por exemplo, com o tráfico ilícito de entorpecentes. Quando o indivíduo é primário, de bons antecedentes, né, que não se dedica à atividade criminosa, que não se dedica à organização criminosa, esse indivíduo ele pode ter ali, né, uma diminuição na sua pena. Isso é o privilégio. É porque a forma que ele praticou autoriza a redução da sua pena. A reprimenda penal contra ele é menor. Quando eu falo que um crime é hediondo, eu estou dizendo que a reprimenda precisa ser maior. Então eu tenho que trazer um tratamento mais rigoroso para esse indivíduo. Então, como o tratamento é mais rigoroso, por exemplo, a progressão de regime é mais rigorosa, as penas são mais rigorosas, a impossibilidade de fiança para esse tipo de crime e por aí vai. Então, grave uma coisa: não existe crime que ao mesmo tempo é hediondo e privilegiado. Beleza? Grave o seguinte: o privilégio de um crime afasta a hediondez do delito. Então não existe crime hediondo e privilegiado. Não existe homicídio privilegiado e hediondo ao mesmo tempo. Não confunda. Existe crime qualificado privilegiado? Existe. Se as qualificadoras forem de ordem objetiva, que é quando nós estamos falando de uma qualificadora aqui quanto aos meios de execução do crime. Mas, se eu estiver falando, né, de crime hediondo, não poderá ser ao mesmo tempo privilegiado. Beleza? Então, ó, hediondo é uma coisa, privilégio é outra. Hediondez e privilégio não andam juntos. A hediondez de um delito, né? Na verdade, o privilégio de um delito afasta sua hediondez. Beleza? Então, não existe hediondo e privilegiado ao mesmo tempo. Então, o tráfico ilícito de entorpecentes, na verdade, sequer é hediondo. Porque ele é o quê? Equiparado. Você não pode dizer que o que é equiparado é hediondo. É a mesma coisa. Porque só é hediondo o que está na lei. O que tem efeito de hediondo, mas não está na lei, é equiparado.
tráfico, tortura, terrorismo. São equiparados a crimes hediondos. E mesmo que eu estivesse perguntando sobre os crimes equiparados a hediondos, eu estaria errado. Porque na sua modalidade privilegiada, não será considerado como tal. Beleza. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca não é considerado hediondo. Por quê? Porque roubo circunstanciado, né, nestes casos aqui, só será considerado hediondo quando for circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, quando for com a majorante das armas de fogo, né, seja ela de uso permitido, restrito, proibido, né, ambos os casos, roubo com arma de fogo é hediondo, ou quando esse roubo resultou em lesão grave ou morte. Então, com arma branca, não é hediondo. Tráfico de influência e com descendência criminosa, em nenhum caso é considerado hediondo, né? Em nenhum caso. Gabarito da questão, letra C de Charlie. Furto qualificado pelo emprego de explosivos. Nesse caso, é considerado hediondo. É a única forma que o crime de furto se torna hediondo. Quando você utilizou dos explosivos como meio empregado para praticar o crime de furto. Nesse caso, é considerado crime hediondo. Beleza, pessoal? Então é isso. Então, trabalhamos aqui 15 questões sobre a lei de crimes hediondos. Espero que você tenha conseguido compreender. Veja que a maioria das questões vai focar apenas se você sabe quais são os crimes hediondos. Não tem tanta, existe, mas não tem tanta cobrança doutrinária, né? Cobrança jurisprudencial, né? Então, para quem está estudando aí, o foco é saber quais são de fato os crimes hediondos. Beleza? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução. Beleza? Tranquilo. E aí, pessoal, qualquer dúvida,